Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta terça-feira, dia 27 de agosto de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Câmara debate a instalação de estações de radiotransmissão em Taubaté. Projeto de lei visa criar o Portal dos Raros no município. Coberturas vacinais de crianças já superam índices do ano passado. Vigilância epidemiológica desmente notificação de doença da vaca louca no Vale. 7 em cada 10 brasileiros compram por impulso e se arrependem depois. Gasolina ou etanol? Saiba qual o combustível mais vantajoso na hora de abastecer. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Nós começamos o nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito das principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com bastante movimento na manhã desta terça-feira, com trânsito nos dois sentidos da pista. O trecho de Pindamonhangaba, dos quilômetros 126 a 36, é o de mais intensidade. Não tem neblina e a visibilidade é boa. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido litoral norte, tem registro de mais movimento em dois trechos da estrada. O primeiro deles na saída de Taubaté e o segundo na chegada a Ubatuba. O restante da viagem é tranquila, sem pontos de lentidão. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. O mesmo acontece na rodovia Presidente Dutra, que conta também com 2 pontos de lentidão em razão do excesso de veículos na estrada. O primeiro deles no quilômetro 138, altura de Eugênio de Melo, e o segundo no quilômetro 144, na Vila Catetuba, ambos em São José dos Campos. Então, atenção do motorista nesses trechos de mais movimento nas estradas. Nós temos também algumas imagens da rodovia Presidente Dutra, do quilômetro 110, essa é a altura de Taubaté. Então, um movimento aí mais intenso, mas sem lentidão, sem congestionamento. É um movimento já esperado para o período da manhã, na terça-feira. Essas informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E como você já sabe, hoje tem sessão aqui na Câmara. E o repórter Lincoln Santiago explica um dos itens que está na pauta sobre a instalação de estações de radiotransmissão na cidade. A tecnologia 5G de transmissão de voz e dados móveis em alta velocidade está chegando em Taubaté. Com velocidade 10 vezes superior ao sinal 4G, a nova tecnologia tem sinal de menor latência, como é chamado o atraso na transmissão dos dados. A instalação da rede de transmissão 5G tem um modelo diferente da tecnologia anterior, o que exige a renovação de uma lei municipal de 2007 que regulamenta a rede de radiocomunicação no município. Por esse motivo, o prefeito José Saldi enviou para a votação dos vereadores um projeto de lei que revoga a Lei Complementar de 2007. Esse projeto é o 5º item da pauta de hoje e precisa ser aprovado em 2 votações no plenário. Na mensagem enviada à Câmara, o prefeito defendeu a proposta com o objetivo de não haver conflito entre as leis municipais. A instalação das redes de radiocomunicação, inclusive com transmissão de dados em 5G, foi regulamentada em Taubaté em setembro de 2023. O 5G oferece mais velocidade na transferência de dados, menor tempo de resposta, maior número de dispositivos conectados ao mesmo tempo e estabilidade nas conexões. Obrigada, Lincoln. E daqui a pouco a gente volta a falar da sessão ordinária com a nossa estagiária Isabela Vieira, que vai contar para a gente um outro projeto que também está na pauta, que trata do Portal dos Raros. Mas enquanto isso, você pode participar aqui do nosso programa. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que está aparecendo aqui na tela para você.
Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. Eu aguardo a sua mensagem. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras determina algumas diretrizes. Pensando nisso, o vereador João Henrique Dentinho apresentou um projeto de lei que visa atender às necessidades dessa população. Como eu falei há pouco, a gente volta a conversar agora sobre sessão ordinária e dessa vez com a nossa estagiária Isabela Vieira, que explica mais sobre essa proposta aqui em Taubaté. As doenças raras são condições que afetam uma parte bem pequena da população, no máximo 65 pessoas em cada 100 mil, o que realmente é muito pouco, mas somando todas as doenças raras atuais, estima-se que existem cerca de 13 milhões de brasileiros na condição de raro, ou seja, são muitas pessoas que precisam de uma atenção especial por conta disso. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras determina as diretrizes para a devida assistência, como o direito de tratamento médico integral e gratuito, atenção humanizada, diretrizes gerais para a organização do cuidado às doenças raras na população brasileira, entre outros. O Poder Legislativo Municipal também pode e deve atuar na promoção e na garantia de efetivação dos direitos dos raros. Pensando nisso, o vereador João Henrique Dentinho apresentou um projeto de lei que institui o Portal dos Raros em Taubaté, uma plataforma virtual de informações e apoio às pessoas com doenças raras e seus familiares. Ali, o raro ou seu familiar poderá fazer o cadastro para que a prefeitura possa contabilizar quantos são os beneficiários das políticas destinadas a este grupo, embasar o desenvolvimento de mais políticas públicas para atender essas pessoas, reunir e informar os direitos assegurados às pessoas com doenças raras, compilar os serviços disponibilizados e incluir canais de atendimento para dúvidas e reclamações. O projeto precisa ser aprovado em 2 votações e ser sancionado pelo prefeito para tornar-se lei. Esse projeto é o 7º item da ordem do dia. E a sessão começa às 2 horas da tarde e um pouco antes, por volta de 1h30 da tarde, o nosso colega Josivaldo Oliveira traz todas as informações ao vivo com o Boa Tarde Taubaté. Lembrando que a sessão ordinária é transmitida ao vivo pela TV Câmara, aqui pelo canal 4.2. Obrigada, Isabela. E de acordo com o Ministério da Saúde, as coberturas vacinais de crianças nesse ano já superam os índices do ano passado. Essa é uma boa notícia. E a repórter Tânia Vinhas traz mais informações para a gente. Uma ótima notícia para a saúde brasileira. Segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde, 9 vacinas aplicadas até o 2º ano de vida das crianças em 2024 já superaram os números do ano passado. Para o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, o aumento da adesão às vacinas possibilita um maior controle das doenças imunopreveníveis no Brasil. Isso foi graças ao movimento nacional pela vacinação e da introdução de novas estratégias que buscam recuperar a confiança do brasileiro nas vacinas. Em 2023, a vacinação contra a hepatite B, recomendada ao nascer, registrou 77,23% de imunização. Neste ano, até o dia 20 de agosto, 80,6% das crianças já receberam a dose. O aumento também é notado na vacina de reforço da pneumocócica, da poliomielite oral, das 2 doses de tríplice viral e do reforço da DTP. Outro destaque vai para a imunização contra a meningite, com a meningocócica C. 95,4% das primeiras doses e 97,9% das doses de reforço já foram administradas. Em abril, o Ministério da Saúde já havia identificado um aumento nas coberturas vacinais de 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil em comparação a 2022. O resultado, observado em todo o país, muda o cenário de queda dos índices vacinais enfrentados pelo Brasil desde 2016. O atual balanço também acompanha as estimativas da Organização Mundial da Saúde e da Unicef, que tiraram o Brasil da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas. Quanto mais vacina, melhor, né?
Obrigada, Tânia. E atualmente o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde oferece mais de 40 tipos de imunobiológicos no SUS. Só o calendário nacional de vacinação já contempla 20 vacinas que beneficiam não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. E você pode conferir aí na sua carteira de vacinação quando você deve tomar o próximo imunizante ou então comparecer à unidade de saúde mais próxima da sua casa para conferir. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale destaca: IDEB, Taubaté supera a meta no fundamental e fica baixo no ensino médio. O indicador é formado pelos dados de aprovação dos alunos com a média de desempenho nas provas. As notas variam de 0 a 10 pontos. O G1 traz como manchete: militares de Taubaté usam balde com 800 litros de água para combater focos de incêndio em São Paulo. 3 helicópteros e 15 militares do Comando de Aviação do Exército, cuja sede fica aqui em Taubaté, seguem na região de Ribeirão Preto. No cenário nacional, o UOL destaca: em 3 dias de fogo, 200 municípios de São Paulo registraram queimada. Nessas 72 horas, o número de focos foi 57% maior que todas as queimadas registradas entre 2022 e 2023. A manchete do Estadão traz o destaque: Polícia Militar prende o 4º suspeito de atear fogo intencionalmente no interior de São Paulo. Estado soma 4 pessoas detidas em menos de uma semana por casos semelhantes. E por fim, o destaque do portal CNN Brasil: Senado pode derrubar parte de decreto de Lula sobre armas. O projeto retira a proibição e permite que clubes de tiro possam funcionar a menos de 1 quilômetro em relação a instituições de ensino públicas ou privadas. O governo é contra essa alteração. Muito conhecida nos anos 1990, quando afetou gravemente a exportação de carne bovina, a doença da vaca louca voltou a ser notícia aqui na nossa região. Mas será que essas informações são verdadeiras? Nós vamos entender a situação com o repórter Lucas Levin. A notícia de um possível caso de doença da vaca louca ganhou destaque após ampla circulação de informações, disseminadas principalmente por meios de grupo de mensagens e redes sociais, sobre um homem internado na Santa Casa de Pindamonhangaba. Ele estaria com um quadro de demência progressiva, muito similar à doença que afeta bovinos e pode ser transmitida a humanos. A Prefeitura de Pinda informou que, para lidar com a situação, a Vigilância Epidemiológica entrou em contato com o hospital, que está acompanhando o quadro do paciente, e que não existe nenhuma notificação de nenhum órgão ou estabelecimento de saúde pública ou privado sobre a constatação da doença, descartando qualquer tipo de caso relacionado ao mal da vaca louca na cidade. Afirmou ainda que um erro de comunicação teria causado a confusão que deu origem ao boato. Obrigada, Lucas. E vale ressaltar que não há casos no Brasil, nem em bovino, que são os transmissores da doença, e nem em humanos no ano agora de 2024. Toda a carne bovina comercializada no país passa por rigoroso controle de qualidade e inspeção de órgãos sanitários. Portanto, não há razão para se preocupar. Não compartilhe informações falsas e ajude a esclarecer boatos sempre que possível. E agora vamos ao nosso especial Eleições. O Tribunal Superior Eleitoral lançou um simulador da urna eletrônica para que os eleitores possam se familiarizar e treinar para o dia 6 de outubro. Ele pode ser acessado por qualquer pessoa que esteja conectada à internet. Esse é mais um instrumento da Justiça Eleitoral para assegurar a participação efetiva de todos no pleito, uma vez que leva os eleitores a praticarem a ação de votar, incentivando-os a comparecer à votação. O simulador mostra ainda como funciona a urna eletrônica e qual é a ordem de votação no pleito desse ano, em que os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador serão escolhidos.
A página eletrônica com o simulador de votação traz explicações em áudio, texto, libras e as mais diversas possibilidades de acesso para auxiliar a todas as pessoas na hora da votação. Você pode acessar a ferramenta no portal do TSE, no endereço tse.jus.br. E ainda, nessas eleições, você confere entrevistas ao vivo com cada um dos candidatos à Prefeitura de Taubaté. Do dia 9 ao dia 16 de setembro, você acompanha uma entrevista por dia aqui no Boletim Câmara. Todos os candidatos foram convidados para participar. E essa é a sua oportunidade de conhecer melhor cada um deles, bem como as suas propostas e ideais para Taubaté. Você pode participar também da entrevista enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. Ou então, enviar o seu comentário durante a entrevista. A sua pergunta pode ser selecionada para ser respondida pelo candidato ou pela candidata. Não perca essa oportunidade. Um levantamento recente apontou que cerca de 7 em cada 10 consumidores brasileiros realizam compras por impulso e se arrependem depois. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso Boletim Câmara agora para explicar melhor essa pesquisa que foi divulgada pela Serasa. Quem nunca fez uma compra por impulso, que atire a primeira pedra. Vamos combinar que não é tão difícil assim se empolgar com uma promoção aqui ou um lançamento ali que no fim do mês gera um certo arrependimento. E tá tudo bem. O problema é quando essa prática fica excessiva e constante. Segundo a Serasa, cerca de 72% dos brasileiros compram por impulso e se arrependem depois. O pior é que o levantamento prevê que 3 em cada 10 consumidores terminarão o mês de agosto em situação financeira vulnerável. Um motivo mencionado é que estamos no mês conhecido pela Serasa como agosto infinito, um mês puxado, sem feriados, que acaba dando motivos para um comportamento consumista impulsivo. Um tipo de resposta rápida ao estresse, ao cansaço e à ansiedade. O cenário se torna ainda mais preocupante quando se considera que 33% dos brasileiros afirmam que sua renda mensal não é suficiente para cobrir todas as despesas. A Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome da Serasa, observa que o segundo semestre é particularmente desafiador para muitas famílias. Despesas acumuladas, como parcelas de compras do início do ano e rematrículas escolares, pesam no orçamento. Para evitar que o impulso de gastar acabe complicando ainda mais a situação financeira, a Serasa propôs algumas estratégias simples, como evitar pedidos de delivery, rever assinaturas de streamings e resistir a compras impulsivas e saídas custosas. Além disso, criar uma lista de itens essenciais, silenciar notificações de aplicativos de promoções e cancelar o recebimento de e-mails marketing são passos sugeridos para evitar gastos desnecessários. Sim, refletir sobre os próprios hábitos de consumo nem sempre é fácil. Mas vamos pensar pelo lado bom. Pelo menos o mês de agosto está acabando. Volto com vocês. Não é fácil mesmo, Tânia. Mas é preciso rever as contas para que o comportamento impulsivo não crie uma bola de neve que impacta todo o orçamento familiar. Inclusive, amanhã aqui no Boletim Câmara nós vamos falar mais sobre educação financeira. Então, acompanhe o nosso programa, envie sua pergunta e se programe desde já para realizar os seus sonhos. Seja ele quitar dívidas, fazer uma poupança para o futuro ou planejar aquela viagem. E agora vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Terça-feira, Taubaté vai ter um dia de sol entre nuvens e sem a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 7 e 19 graus. Os ventos podem chegar a 4 km por hora e a umidade do ar a 58%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h50 da tarde. Os dados são da Climatempo Meteorologia.
Obrigada pelas informações, Murilo. O friozinho continua hoje, então vamos manter aqueles cuidados, né? E cuidado também redobrado com as crianças, idosos e animais de estimação. Lembrando que evitar exposição externa nos horários mais frios do dia, como no início da manhã e também no fim da noite. E se for necessário, é preciso se agasalhar bem. E, claro, reforçar a sua imunidade, mantendo bons hábitos, como alimentação saudável, prática de atividade física e uma boa noite de sono. O governo federal enviou à Câmara dos Deputados um novo plano de educação que institui metas para a educação brasileira até 2034. O projeto do novo Plano Nacional de Educação, conhecido como PNE, prevê 18 objetivos a serem cumpridos. Para cada objetivo proposto, foram estabelecidas metas que permitem o seu monitoramento. E para cada meta, há um conjunto de estratégias, como as principais políticas, programas e ações envolvendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios para alcançar os objetivos propostos. Segundo o governo, o novo PNE enfatiza a qualidade do ensino, com objetivos e metas focados em padrões de qualidade na educação infantil, na educação profissional e tecnológica, no ensino superior e na formação de docentes. Além disso, há objetivos específicos para as modalidades de educação escolar indígena, educação do campo e quilombola. O projeto mantém metas para os públicos-alvo da educação especial e da educação bilíngue de surdos. Há ainda a perspectiva da educação integral como conceito. O termo vai além da jornada expandida para incluir as condições necessárias para o desenvolvimento pleno dos estudantes, com atividades complementares como artes, línguas e esportes. A proposta do novo PNE foi elaborada pelo Ministério da Educação a partir das contribuições de um grupo de trabalho da sociedade, do Congresso Nacional, de estados, municípios e conselhos de educação. O texto também inclui sugestões da Conferência Nacional de Educação, realizada em janeiro. As informações são da agência Câmara de Notícias. Com a tendência de alta nos preços dos combustíveis, a dúvida sobre abastecer com gasolina ou etanol se torna ainda mais relevante para os motoristas que buscam economizar. Quem explica mais sobre esse assunto é o repórter Lucas Levin. De modo geral, o preço do etanol costuma ser mais atraente que o da gasolina. Contudo, é preciso levar alguns fatores em consideração na hora de fazer as contas para ver se realmente é vantagem. Um ponto importante é que o etanol tem uma octanagem mais alta, o que pode melhorar o desempenho do motor. Alguns motores são especificamente projetados para aproveitar essa característica, resultando em melhor resposta e potência. O etanol também é considerado uma fonte de energia mais sustentável, pois é produzido a partir de biomassa, como cana-de-açúcar ou milho, que são renováveis. Assunto importante em tempos de aquecimento global e de tantas mudanças climáticas. Por sua vez, a gasolina apresenta uma densidade energética maior, que significa mais energia por litro, resultando em uma maior autonomia. Outra característica importante é que a gasolina é menos corrosiva que o etanol, o que pode resultar em menor desgaste de componentes do motor e do sistema de combustível ao longo do tempo. Tradicionalmente, muitos utilizam a regra dos 70%, que sugere que se o preço do etanol for até 70% do valor da gasolina, o etanol é a melhor escolha. No entanto, essa regra pode variar dependendo do modelo do carro e das condições de uso. O cálculo ideal é feito considerando o consumo do veículo com cada combustível, dividindo o valor do desempenho do etanol pelo desempenho da gasolina. Se o veículo roda 8 km por litro com etanol e 11 km por litro com gasolina, teremos 0,73 ou 73% de rendimento com o etanol, que seria 8 dividido por 11. Nesse caso, a regra dos 70 seria, na verdade, a regra dos 73%. Há uma série de fatores que nós devemos considerar para chegar ao melhor consumo de combustível possível, como calibrar os pneus e dirigir em velocidades compatíveis com as vias. Isso, aliado a uma escolha consciente do combustível, ajuda na economia no final do mês. Obrigada, Lucas, pelas informações.
E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo dessa terça-feira, dia 27 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.